Boa noite, gente. Agradecer a vocês pela presença, mas de forma especial hoje nosso irmão Marlon Requigal, que é natural de Camboriú, que atualmente reside em Curitiba. Ele está vinculado à Associação Espírita Cláudio Reis, ele é coordenador de estudos, setor de atendimento espiritual e dirigente do grupo Mediúnico. O Marlon é palestrante desde os 13 anos, colabora com a Federação Espírita do Paraná e com a Associação Médico Espírita, realizando palestras, treinamentos e seminários. E ele é psicólogo atuante, autor de livros, que vão estar lá, disponíveis, né? No final, para quem quiser comprar para a gente. Marlon, muito obrigado pela presença aqui. Vamos só fazer uma prece, pessoal, para a gente acolher o nosso irmão com muita amorosidade e de inspiração divina, para ver se alguma coisa que ele falar vai entrar na nossa cabeça dessa vez. Vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ampare muito e sempre, muita luz, muito amor, de forma muito especial, os mentores da casa, hoje é o nosso irmão Marlon, muita inspiração, que essa palestra possa ser trazer uma mudança real nas nossas vidas. Boa noite. Esse público é muito grande, esses homens enormes por aqui, né? E eu pequenininho. É um prazer estar aqui com vocês, em especial nesta noite de 18 de abril de 2018, quando nós comemoramos 161 anos de O Livro dos Espíritos. Nós vamos falar do motivo das emoções, que é uma obra que escrevemos há algum tempo atrás, mas toda a nossa proposta, todo o estudo das emoções, ele é pautado na proposição feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E hoje, então, mais do que nunca, nós queremos ressaltar essa obra magistral que funda o pensamento da doutrina espírita no nosso plano terreno, mas, acima de tudo, estabelece de modo claro, didático e seguro o caminho para a felicidade. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos, levanta a mão para dar uma olhada. Quem que leu mais de uma vez, assim, tipo, querendo estudar, assim, leu pela segunda vez? Quem que daí depois disso estudou de verdade o Livro dos Espíritos? Agora eu vou fazer uma pergunta para constrangeiros. Quem aqui almeja a felicidade? Levanta o braço para dar uma olhada. Vocês ficaram constrangidos? Vocês sabem que vocês vão levar uma invertida agora, né? Porque se nós almejamos a felicidade e nós temos ali o referencial para todas as questões da nossa vida, por que a gente ainda gasta tanto tempo com o Facebook, com o WhatsApp e vendo um monte de coisas quaisquer no YouTube? Por que depois, quando as instituições se organizam para auxiliar as pessoas, seja uma instituição como essa que oferece tantos tratamentos, as clínicas, estas 1000 possibilidades que a atualidade oferece, daí nós temos instituições abarrotadas de pessoas, mas ao mesmo tempo, quando nós temos um conteúdo tão claro e organizado, nos mostrando como encontrar a felicidade, a gente não faz esse tipo de investimento. Eu não estou fazendo uma crítica a vocês, porque obviamente eu também não me dedico como acho que eu deveria dedicar em um estudo, mas trago aqui para vocês uma reflexão para que a gente faça em conjunto. Porque Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, ele não escreve apenas uma obra em relação à interferência ou à convivência com o mundo espiritual, como assim se encontra no subtítulo, né? Das leis que regem a comunicação com o mundo espiritual. Mais do que isso, Allan Kardec antecede todo o desenvolvimento psicológico, psiquiátrico e médico, não com a mesma terminologia que viria à frente. Allan Kardec escreve em 1857 um livro que hoje, com o conhecimento da psicologia, da psiquiatria,
nós conseguimos voltar para este mesmo livro, olhar aquelas coisas e dizer: danado, já estava lá. Mas nós não tínhamos critérios e não tínhamos organizado este pensamento, não tínhamos conceitos para olhar aqueles textos. O livro dos Espíritos não é um livro para lermos como a gente lê a entrevista da Veja, que também é de perguntas e respostas, a entrevista da Veja. A gente lê a pergunta, lê a resposta, lê a pergunta, lê a resposta, e depois termina de ler a revista Veja. Mas se nós nos relacionamos dessa mesma maneira com o livro dos Espíritos, a gente termina de ler 10 páginas, 20 páginas e fica com uma sensação que não entendeu nada. Porque é denso, complexo, e obviamente porque não haveria como ser diferente se ele está falando das questões da nossa vida, se está falando de como encontrarmos a felicidade, se ali traz o direcionamento para todas as nossas atitudes. Não poderia ser como seria um romance, não poderia ser como seria uma revista. Nós estamos falando de uma obra, de uma profundidade teórica que ainda hoje nós não conseguimos desvendar. Quando nós vamos estudar as emoções e procuramos no índice a questão das emoções, se não me engano tem uma ou duas referências à questão da emoção, que não nos ajuda a pensar a vida emocional do sujeito. E talvez na primeira impressão, assim como muitos outros temas do dia a dia, a nossa sensação seja de que Allan Kardec não fala disso. Nos detemos a ler, reler, estudar um tanto mais. E depois descobrimos que Allan Kardec falava das paixões. Alguém que tem paixões? Tem ou não tem? Poucos, né? Porque a gente tem vergonha de falar desse negócio de paixões, ainda mais se nós somos espíritas. Porque nós, como espíritas, somos almas doces, somos almas equilibradas, amorosas, né? E quando a gente chega ao centro espírita, todo mundo é meu irmão para lá, meu irmão para cá, pisa no pé, o meu irmão, me desculpe, meu pé está embaixo do seu, por favor, gentileza, para lá e para cá. Fica uma coisa linda, porque a gente espírita não tem esse tipo de problema. Mas, todavia, nós vamos estudar e refletir um pouco sobre as paixões, pensando nas pessoas lá fora, as pessoas que não são espíritas, o nosso marido que não veio hoje assistir a palestra, a nossa esposa, essas pessoas que precisam de orientação, tá bom? Convidamos assim. Allan Kardec aborda o mundo através do estudo das paixões. Olha que pergunta interessante que ele faz. Há nas paixões um princípio mau em si? E qual é a resposta dos espíritos? Não. E aí a gente fala, mas como não? A raiva não é um problema que precisa ser eliminado da nossa vida? A tristeza, a depressão, o orgulho, a inveja não são problemas, não são a predominância do mal e que precisam ser eliminados da nossa vida? Então, como que juntamos este mundo de paixões que nos toma com a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, dizendo: não são más em si? A continuidade da resposta é importante para esse entendimento. Os espíritos dizem: o excesso a respeito ou na vivência delas é que as torna más. Porque as paixões são forças que decuplicam o potencial humano. Decuplicam quer dizer 10 vezes mais força. E depois disso, Allan Kardec faz um comentário importantíssimo para que a gente entenda no cotidiano, quando ele diz que as paixões podem ser comparadas a um corcel. Vocês sabem o que é um corcel? Não aquele carro velho que o pai da gente tinha. O que é um corcel? Um cavalo fogoso, aqueles cavalos de corrida que se você só soltar a rédea, ele já sai enlouquecido correndo. E ele diz que as nossas paixões poderiam ser comparadas a um corcel, que quando age desgovernadamente, oferece risco para o cavaleiro, mas que quando ele está sob domínio deste animal possante, então ele vai conseguir chegar a lugares que caminhando sozinho, ele muito provavelmente não chegaria. A grande diferença
é que quando este animal está sob o nosso controle, ele atua a nosso favor de maneira positiva. E quando nós perdemos o controle, então ele se desgoverna e muito provavelmente causa um acidente. Esta é a relação com as nossas paixões. Quando nós mantemos uma relação consciente com elas e conseguimos mantê-las sob o nosso controle, então elas trabalham a nosso favor. E quando elas nos tomam por inteiro, então elas nos destroem. Vamos pensar nos exemplos das emoções? Entre raiva, medo ou tristeza, qual que vocês preferem? Raiva. Não que a gente tenha, né? Lá em Curitiba, se perguntar assim, quem aqui tem raiva? Deixa eu perguntar para o pessoal de Goiânia. Quem aqui tem raiva? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Bastante gente raivosa, né? Lá em Curitiba, se perguntar quem aqui tem raiva, a gente não levanta a mão, porque a gente não tem. Curitibano é uma pessoa autocentrada. A gente é tão autocentrado que a gente não conversa nem com a pessoa do lado, mesmo que a gente encontre ela por 5 anos no elevador. O máximo que a gente fala é, nossa, que frio hoje, né? E pronto, continuamos autocentrados. Então nós curitibanos não temos raiva. Nós temos problema de refluxo, gastrite, hérnia de hiato, síndrome do intestino irritável. Então veja, nós somos pessoas autocentradas, mas por acaso o intestino fica irritado. Não é que a alma esteja irritada e se manifesta no intestino irritável, é o intestino que está irritável e a gente tem que tomar algum remédio, alguma coisa para esse intestino reagir. E daí quando a gente consegue pressionar um pouco mais, desce para as pernas, e daí nós fazemos a síndrome das pernas inquietas. Vocês já ouviram falar disso? Síndrome das pernas inquietas. Não é que a alma está inquieta, são as pernas que estão inquietas e nós precisamos de alguma coisa para resolver o problema destas pernas. E vamos descobrindo que toda esta vida emocional, ou este mundo de paixões que não é bem orientado, se transforma em problemas, e às vezes problemas graves, como há muitos estudos a respeito da raiva, relacionando esta raiva não extravasada de maneira consciente e adequada com o câncer. Vocês já ouviram falar dessas pesquisas? Que relacionam as mágoas ou ressentimento com o câncer. Podemos dizer que todas as pessoas que têm câncer, então são pessoas magoadas e ressentidas? Não faça isso. Mas nós entendemos que há um elemento psicológico, e por isso chamamos essa ciência de psicossomática. O elemento psicológico interferindo no soma, no corpo, a forma de pensar e de sentir, interferindo no equilíbrio do corpo físico. Agora, o triste de tudo isso é que ao invés de nós fazermos este movimento para dentro, tentando observar o que acontece conosco, para se manifestar um corpo físico adoecido, nós somos bem danados e queremos pegar um atalho e encontrar um médium, um passe, um remédio, alguma coisa, custe o que custar, que me cure desse mal. E aí não faz mais refluxo, agora faz um tumor no cérebro. Não estou ameaçando ninguém, tá? Só estou falando de casos que estão presentes. Eu contei do tumor do cérebro, deixa eu me explicar melhor para vocês não acharem que eu estou rogando praga. Mas é que eu recebi uma vez no consultório uma paciente e ela tinha um tumor no cérebro, mais próximo da região do cerebelo, já estava interferindo na visão, porque o lobo occipital, que é a parte da visão, está aqui atrás, interferindo no equilíbrio, e ela veio com a ajuda do filho, sentou ali na poltrona, o filho ficou aguardando, e em 50 minutos, que era o tempo da consulta, ela disse: eu preciso falar, porque eu passei a minha vida inteira acreditando que eu manteria a ordem e o equilíbrio da família e da casa, guardando todas as minhas raivas, os meus ressentimentos, engolindo este mundo para que ele não destruísse a minha família. E hoje eu descubro que eu fiz um câncer e que, em resumo, eu não destruí a minha família, mas destruí a mim mesma. E infelizmente essa paciente não voltou para a segunda sessão, porque entre aquela semana e a próxima, ela tinha morrido. Então nós estamos falando de um mundo intenso,
que está dentro de nós e que, quando não é vivido de maneira consciente, se transforma num problema que destrói as nossas vidas. Mas, como eu disse a vocês, a excelência da doutrina espírita já havia nos trazido isso em 1857. E depois, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreve em 1864, ele fala das doenças que são geradas pelos nossos excessos, pelos exageros, por esta postura ácida que nós temos. E aí então isso vai se configurando de maneira clara, que este mundo interno, que não seja enxergado de verdade, esse processo de autoconhecimento, de se perceber como realmente estamos, e as forças que pulsam dentro de nós, se não levarmos a sério, eles nos destruirão. O que vocês acham dessa fala para vocês? Porque o cartaz estava com umas flores bem bonitas, era cultivo das emoções. Aí vocês acharam que ia vir aqui, eu ia fazer poesia, canta mais uma música, uma outra poesia, ia ser uma coisa linda, e aí está nesse nível de grosseria e reflexão. O que vocês estão achando? Que se não tiver bom, a gente pode agora fazer uma oração, uma visualização terapêutica que dura um tempo mais, e daí irmos embora, ou nós continuamos nesse nível. O que vocês acham? Mas desse nível só vai piorando daqui para frente. Continuamos assim ou fazemos a visualização terapêutica? Continua. Quem quiser ir embora, eu vou pegar a água agora. Daí você levanta discretamente, porque agora é a sua hora, tá? Ó. Porque além de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos falar do quanto o não olhar para este mundo interno se transforma num corcel destrutivo, conduzindo as nossas vidas, sabe-se lá para onde. Allan Kardec ainda faz questionamentos na tentativa de compreender da onde que nascem todos os nossos problemas. Porque nós já entendemos que as paixões não são os nossos problemas. Sentir raiva, sentir medo, tristeza, orgulho, inveja, não são problemas em si. Depende da forma como nós vivemos estas experiências. E vou dar um exemplo claro para quem não entendeu. O orgulho, ele pode parecer um monstro destrutivo. E quando alguém me critica ao terminar essa palestra, eu digo: cala a boca, você não sabe quem fala, vai lá no meu lugar para você saber. E daí, se deixar, já saímos numa briga. E aí esse orgulho se manifestou de uma maneira destrutiva. Mas é o mesmo orgulho, a mesma energia, que me faz estudar e reestudar o tema e me preparar para vir aqui e falar uma coisa bonita para vocês. A mesma energia que nos toma como ciumentos e agimos de maneira destrutiva numa relação, num sentimento de posse em relação ao outro, é a energia que faz com que a gente se cuide e cuide do outro. Porque quando eu não acredito que aquela pessoa é importante para mim, quando eu não acredito que eu preciso dela na minha vida, eu não vou fazer esse movimento de cuidado. E nós estamos falando da mesma energia que faz a posse destrutiva ou o cuidado generoso, que faz reagir agressivamente a uma crítica ou se preparar melhor para uma palestra. Então, Allan Kardec já deixou-nos claro que o problema não são as paixões, mas sim o excesso destas paixões que se tornam destrutivos. E continua ele no Livro dos Espíritos, e no último capítulo, da terceira parte, quando ele vai buscar os caracteres da perfeição, o título agora esqueci o título. No último capítulo da terceira parte, Allan Kardec questiona se dentre todos os nossos vícios, de todos esses comportamentos atrapalhados, existiria um que seria a raiz, a nascente, a causa de todos os outros e da onde a nossa vida fosse desandando. E o que vocês acham que eles respondem? Sim ou não? Sim.
há uma raiz para todos os nossos outros vícios. Qual seja? Vocês não leram lá? Eu vou falar o número na proposta de que vocês vão ler. Pode ser? 913. Agora me dá até uma vontade de terminar a palestra por aqui, para você ir para casa ler a questão 913, porque se eu der a resposta, é muito provável que você não vá chegar a ler. Vocês têm o livro dos Espíritos em casa, pelo menos? Já vou fazer até um parênteses aqui, que você pensou, eu vou comprar o livro do Marlon, parece tão lindo. Se você não tem o livro dos Espíritos em casa, você primeiro compra o livro dos Espíritos, vai ler, estudar, e depois de ler umas 10 vezes, você pensa em gastar teu tempo lendo um livro do Marlon. Tá bom? O egoísmo, dizem os Espíritos, e eles são até meio grosseiros, parece, porque a frase começa assim: nós o dissemos muitas vezes. O egoísmo, dele deriva todo o mal. E se não fores capazes de atacar o mal em sua raiz, todos os esforços serão inúteis. É claro que compreender o que seja o egoísmo dá um pouco mais de trabalho, e nós precisamos de alguns recursos da psicologia, porque senão nós confundimos egoísmo com auto-amor. E entre egoísmo e auto-amor há uma diferença muito grande. Amor é a manifestação divina que deve ser direcionada ao próximo, mas que só pode ser direcionada ao próximo quando é vivida interiormente. Jesus disse: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, ou nos diz de amar ao próximo como nos amamos. Então, quando nós falamos do auto-amor, nós estamos falando de uma atitude divina que precisamos ter em relação a nós mesmos. E de repente, nós nos confundimos com o egoísmo. Eu tenho que pensar em mim e o resto que se exploda. Se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. E por esta lógica, nós vamos enxergando apenas a nós mesmos. E isso é a manifestação do egoísmo. O dicionário define o egoísmo como um exacerbamento do eu, ou como uma postura exclusivista, só eu e o resto que se dane. Quando nós olhamos para esse comportamento egoísta, quando olhamos para nós mesmos como egoístas, nós então ali conseguimos compreender as paixões, os vícios morais e os nossos problemas por um ângulo diferente. Lembra que eu falava para vocês da raiva? E que quando a raiva não é vivida de maneira consciente, ela se transforma num problema. A partir dessa lógica do egoísmo, nós podemos voltar e olhar para a raiva. E talvez a gente descubra duas manifestações diferentes para a raiva. Uma manifestação saudável e uma manifestação adoecida. Marlon, você está querendo dizer que a raiva pode ser uma manifestação saudável? É isso que eu estou querendo dizer? O que você acha? É isso que eu estou querendo dizer. Existe a raiva enquanto uma paixão que pode atuar de maneira desgovernada quando ela é impulsionada pelo nosso egoísmo, que é a nascente de todos os males. Mas existe uma raiva como paixão que pode ser uma manifestação divina. Já tinham pensado que a raiva pode ser uma manifestação divina? Pois bem, querem que eu explique melhor ou está muito chata essa história? Tá, então vamos lá. É que tem uns com uma cara assim meio estranha, me olhando assim, que eu estou pensando: meu Deus, será que eu estou falando alguma besteira? Ou será que a pessoa que está confusa com ela mesma porque ela nunca tinha pensado isso? Vamos então refletir sobre a raiva enquanto uma manifestação adoecida, problemática por conta do egoísmo. Um exemplo ótimo: o trânsito. Antes eu perguntava: aqui em Goiânia tem problema de trânsito? Mas hoje, vindo para cá, eu vi que tem muito problema de trânsito nessa cidade. A gente estava terminando uma gravação e o Renê já me dizendo: não vai dar tempo de ir em casa, não vai dar tempo de ir em casa, a gente vai direto para a palestra. Precisa do computador, alguma coisa, vai direto para a palestra, porque se for é chegar e já tem que voltar, porque não vai dar tempo.
Ok, daí nós vimos como acontece o trânsito em Goiânia. E aí você está ali com o seu carro e uma alma se coloca à sua frente. Sabe aquele, estamos entrando assim, e aí um acelera e entra à sua frente? Qual é o sentimento que nós temos por esta alma? Nós que somos espíritas. Ô meu irmão, que Jesus lhe abençoe por essa oportunidade que você me concede de treinar minha paciência, né? Graças a Deus, através dessa aprovação, eu vou poder dar o meu testemunho de que eu sou uma pessoa paciente. É isso que a gente fala? Tem uns abusados, de maneira resumida, a gente só fala assim: tem alguns abusados espíritas que, como a frase, se Chico Xavier estivesse dirigindo e alguém enfiasse o carro, ele ia falar: meu irmão, que Jesus lhe abençoe, pode passar e tudo mais. Agora, como nós queremos pegar um atalho, o irmão entra na nossa frente e nós que queremos nos passar por Chico Xavier, usamos a mesma frase que Chico Xavier: ô meu irmão, que Jesus lhe abençoe, tal. Mas se tivesse um médium vidente, translúcido ali do nosso lado, ele ia ver umas jarradas assim de ódio, umas lanças que a gente manda junto com a palavra meu irmão. Por que eu estou falando isso? Não gaste o seu tempo tentando se fingir melhor do que você é. Não gaste energia tentando cuidar com o tom da palavra, tentando colocar palavras bonitas para camuflar a raiva que existe dentro de nós, porque todo este movimento de camuflar, ele vai para o inconsciente e depois ele explode. Uma vez uma senhora disse assim: Marlo, vive um câncer. Eu já conhecia a peça, e ela disse assim: Marlo, vive um câncer, mas sabe que eu agradeço a Deus, porque eu li, não lembro se era André Luiz, o que ela tinha me falado que tinha lido, que o câncer é um expurgo das energias deletérias de outras reencarnações, e eu me agradeço desse câncer que eu tenho, porque eu estou me limpando. E eu disse para ela assim: como que você tem certeza se esse expurgo que está aí é de outras encarnações, ou é de todas as raivas que você acumulou nessa encarnação? Ela disse: será que pode ser disso? Já dava tempo de expurgar? Eu falei: se você acumulou bastante raiva, já expurga, já morre, acontece tudo numa encarnação só. E a encarnação passada ficou incólume lá atrás, e nem começamos a trabalhar com as pendências da vida anterior. Então não faça esforço de tentar se mostrar melhor do que você é, porque a proposta da doutrina espírita é uma proposta de transformação moral, não é uma proposta de adequação comportamental. Em nenhum momento Allan Kardec fala que o objetivo da doutrina espírita é de adequação comportamental. Adequação comportamental é isso: eu fico mantendo um comportamento bem bonito na frente dos outros, para que ninguém me critique, na esperança de que, desencarnando, Dr. Bezerra de Menezes venha me receber e eu vá para nosso lar. Isso se chama adequação comportamental. Allan Kardec nos propôs a transformação moral. Ele está falando de uma estrutura da personalidade que se organiza a partir da perspectiva do espírito e não a partir da perspectiva da matéria. E quando esta estrutura está organizada, ela se manifesta de maneira gentil, como Chico Xavier. Mas Chico Xavier não precisou cuidar com a palavra para se manifestar assim. Ele tinha uma organização interna que se manifestava dessa forma. Ele não precisava conter as palavras para não parecer desequilibrado como a gente faz. Ele vivia uma estrutura interna, uma personalidade organizada em consonância com o divino, que se manifestava naquelas palavras. E a gente, muito danado, quer pegar só as palavras sem ter a estrutura moral, achando que quando eu falo manso, quando eu digo meu irmão, minha irmã, põe a mãozinha junto assim, meu irmão, minha irmã, e põe a cabeça de lado, eu fiz a mudança da estrutura interna. Isso aí é um absurdo que a gente está fazendo, e as famílias sofrem daí, né? Porque aqui no Centro Espírita a gente é um amor, chega lá em casa e descompensa com toda a raiva que a gente engoliu, que não pôde responder o presidente porque queria passar de manso, por tudo os pisados no pé que a gente
engoliu, chega em casa, então aqui no centro passou de manso, chega em casa e coitada da esposa quando ela faz um questionamento de por que atrasou, ou quando o esposo faz um questionamento de onde que estava, e a gente descarrega todas aquelas raivas que nós não nos permitimos viver de maneira consciente. A proposição da doutrina espírita é de transformação moral, é de revermos a nossa estrutura de personalidade. E Allan Kardec já nos deu o direcionamento quando disse que as coisas desandam por conta do egoísmo. Então eu estava falando para vocês do exemplo do carro. Eu estou lá no carro e o sujeito passa à minha frente e eu fico com raiva. Por que eu fico com raiva deste sujeito? Eu enxergo num trânsito onde estamos todos caminhando como um ser coletivo, alguns indo para lá e indo para cá? Ou eu enxergo o trânsito como o meu caminho até a minha casa, e qualquer ser humano que ultrapasse este tapete vermelho que deve me levar à minha residência, eu fico com raiva dele? Qual que vocês acham que a gente vê? Ser coletivo ou tapete vermelho? Se nós estamos andando na via pública a 60 km por hora é a placa de máximo. Qual que é o mínimo daí? 30, que é a metade. O fulano está andando a 40 km por hora. Você com pressa, porque ia fazer a abertura do trabalho, nervoso, tenso, vindo para o centro espírita, para falar em nome de Jesus Cristo. Vindo no centro espírita, 40 km por hora. Meu Deus, não anda. Aí você tenta ultrapassar, ao lado dele tem um andando a 42 km por hora. E aí você diz que é um complô, porque eles estão te bloqueando, porque não pode passar, porque que palhaçada é essa, porque ou vai ou não vai, ou vamos andando. E aí a gente vai se tomando de raiva, porque eu queria andar a 60 km por hora. Mas aquela via pública determina que todos que andarem entre 30 e 60 estão dentro da lei, até 66, porque tem 10% de tolerância. Então, de 30 a 66 estão todos dentro da lei. Mas nós ficamos com raiva não porque o sujeito não está na lei, nós ficamos com raiva porque ele está na minha frente. Mas domingo a gente acordou mais cedo, tomou um café mais cedo, tranquilo, e está levando as crianças para o parque, para passear. Vocês têm parque aqui? Curitiba tem muito parque. Aí no domingo de sol, está todo mundo tranquilo, indo para o parque para passear. E aí somos nós quem estamos a 40 por hora naquela mesma via. E aí o nosso filho fala do cachorrinho, e a gente dá uma diminuidinha ainda, porque pode andar até 30. A gente dá uma diminuidinha para ver o cachorrinho e fala: você viu o cachorrinho? E aí alguém descarrega a buzina atrás da gente. O que a gente diz para essa pessoa? Puxa, meu irmão, desculpa, estávamos aqui conversando, me atrapalhei, me perdoa, vou tirar o carro aqui da frente para que você possa passar, porque você deve estar com pressa, deve estar com algum problema, me desculpa de atrapalhar a sua via. É isso que a gente diz. Passa por cima, passa por cima. E a gente fica com raiva, da mesma maneira do que quando nós fizemos assim. Qual é a diferença? É que agora eu quero andar devagar. E quando eu quero andar devagar, eu acredito que todos têm que andar devagar. E quando eu quero andar rápido, eu acredito que todos têm que andar rápido. E se eu estou atrasado, eu quero que o mar se abra. Foi para Moisés que abriu o mar vermelho, né? Eu quero que o mar se abra como para Moisés, sem precisar falar, e então eu possa atravessar a cidade. Vocês conseguem perceber o que é o egoísmo? O olhar apenas para mim e não enxergar os outros com as suas histórias, com as suas dores, com os seus problemas, e achar que o mundo deve girar em torno do meu próprio umbigo? Porque eu não paro para pensar, se aquela pessoa que entrou na minha frente, ela não está desatenta, porque acabou de receber a notícia de que o pai dela morreu, e ela não sabe se vai para casa, para o hospital, para o trabalho, para onde que vai. Eu não paro para pensar se aquela pessoa que foi andando e entrou na minha pista e que eu precisei frear um pouco para não bater, é uma pessoa que está desatenta porque acabou de receber um diagnóstico de câncer. E ela não está sabendo como lidar com isso, porque não teve ninguém para estar junto com ela na consulta de devolutiva.
e não tinha ninguém para conduzir o carro dela porque ela mora sozinha. Nós não paramos para pensar se aquele sujeito que passa estabanado, ele não está indo para o enterro porque chegou agora na cidade e disseram que ia enterrar o corpo, e se ele não chegasse em meia hora não poderiam mais esperar, e ele passa costurando todo mundo. Nós enxergamos apenas a nós mesmos, olhamos apenas para os nossos interesses, para os nossos benefícios, e esta postura de olhar apenas para mim e para o que eu quero se chama egoísmo, e é a nascente de todos os males, e destrói inclusive a energia pulsante que poderia servir de maneira saudável e positiva. Querem que eu dê para vocês o exemplo da manifestação saudável ou positiva? Porque esses exemplos vocês se encaixaram bem, né? Cada um dentro da sua realidade, uns com o carro no trânsito, outros com o carrinho no supermercado, mas todos estão na mesma lógica da dificuldade que temos de descolar dos nossos interesses para olharmos os outros. O que gera a noção de que pode existir uma manifestação positiva da raiva não é a proposta da psicologia. O que nos dá mais segurança de que a raiva pode existir como manifestação saudável é o exemplo de Jesus. No livro dos Espíritos, questão 625, se não me falha a memória, Allan Kardec pergunta se há um modelo que pode servir de guia seguro para a humanidade. E a resposta que os Espíritos dão é ver Jesus. Perceba que antes disso não tinha necessariamente uma conotação religiosa os estudos da doutrina espírita. Como uma ciência ou como uma filosofia, Allan Kardec estava tentando compreender o ser humano na Terra. E quando pergunta a respeito do referencial para todos nós, os Espíritos trazem Jesus como modelo e guia seguros para a humanidade. E imaginamos que a partir daí Allan Kardec desdobra nos estudos morais, e por isso dizemos que a doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia com consequências morais, porque nos ensina a viver melhor na Terra. Quando os Espíritos dizem que Jesus deve ser a nossa referência, nós ficamos pensando, mas ao tempo de Jesus não tinha trânsito. Era fácil não ter raiva porque não tinha trânsito. Jesus não casou, então era fácil não ter raiva porque não tinha que discutir as questões com a mulher. Não trabalhava, não tinha conta para pagar, então é claro que não há todo o estresse disso. Não existia celular e gente ligando, oferecendo cartão de crédito, e a gente mandando tirar o nome da lista, e aquela pessoa continua ligando insistentemente. Não existia animalzinho de estimação naquela época para a gente ficar discutindo porque roeu isso, porque fez cocô ali, aquele outro, aquele mais. Não tinha filho, então metade dos desequilíbrios estão resolvidos. Não é? Jesus teve muitos comportamentos irados. Um deles, vocês me desculpem que eu não consigo lembrar de cabeça as passagens, então vocês leiam todo o Novo Testamento buscando essas passagens. Vocês já leram o Novo Testamento? Vou perguntar só para constranger. Leram o Novo Testamento? Não, né? Tudo cara de pau. Ainda fala, não, bem, não fica nem com vergonha. Ela já faz assim, ó, não li mesmo. A gente não leu o Novo Testamento, não estudou o Livro dos Espíritos, não fez nada, né? E depois, haja fé. Isso são homens de fé, né? Que daí vem para o centro espírita, fecha o olho, pede aos espíritos e quer sair daqui. Muito bem, né? Isso é fé de verdade, né? Desculpa a brincadeira, nem lembro onde que eu estava agora. Ah, tá. Eu já sabia, era só para ver se você estava prestando atenção. Jesus irou-se muitas vezes, e uma destas passagens era no templo, num dia de sábado. Existia um homem com uma mão mirrada, ou outro texto do Evangelho diz o homem da mão seca. E aí há quem pergunte se poderia se curar no dia de sábado. E Jesus, diz o evangelista, olhando em derredor com ira, cura o moço. Qual é a diferença desta ira de Jesus e da nossa ira do fulano que disse que a gente não podia passar na frente dele? Teve um outro trecho, quando Lázaro já aparentemente estava morto,
e as duas irmãs, Maria e Marta, estavam aguardando Jesus, ele chega e a abusada da Maria, eu vejo ela pondo a mão na cintura e dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Aí diz que Jesus olha com ira e adentra a casa para trazer Lázaro à vida. E a pior de todas as passagens, vocês devem lembrar, é a expulsão dos vendilhões do templo, onde diz que ele derrubou mesas dos cambistas e cadeiras e fez um forrobodó. Tem gente que diz que ele até pegou umas cordas lá e deu no povo. Eu acho que ele bateu, né? Porque não diz que bateu nas costas, no rosto, né? Só diz que pegou o negócio, né? Eu imaginei que foi assim sabe, para o pessoal se agitar ali. E aí você fala: não, tem alguma coisa errada. Não pode Jesus ter feito esse tipo de coisa. Porque se Jesus fez esse tipo de coisa, você vai ter que olhar para as tuas raivas e trabalhar também. Então a gente prefere adulterar o evangelho, dizer que não é bem isso, do que olhar para a gente e lidar com as nossas próprias raivas. Qual é a diferença destas raivas de Jesus e das nossas raivas? No trânsito, com os filhos, com a esposa, com o marido, no mercado quando está uma fila grande, no banco, quando o caixa demora para atender porque saiu para almoçar. Você devia de ter vergonha de ficar bravo quando o caixa sai para almoçar, porque o limite é até 40 minutos que você pode ficar naquela fila. Mas quando dá 20, ó lá, ficam batendo papo, vê se pode. Aí a gente fala, e vocês já falaram isso também, né? Ficam batendo papo, porque se estão para nos atender, chega o rei Marlon Reikdal no banco, e todos os súditos devem parar para atender ao senhor Marlon Reikdal. Não é essa a nossa sensação? Não pode nem conversar, porque se eu estou aqui, eu preciso ser atendido. Qual é a diferença desse reinado de Marlon Reikdal para o reinado de Jesus na terra? Diga que ele podia, né? Aí você vai achar que em casa então você pode, no trabalho você pode. Não era isso. Joana de Ângeles diz que Jesus tinha uma ira santa. Isso está, para quem quiser estudar, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo Julgamentos. Ela nos diz que Jesus tinha uma ira santa, que quer dizer uma ira sem laivos de ressentimento, de amargura ou de desejo de menosprezo pelo outro. Porque quando eu fico com raiva daquele carro que se enfiou na minha frente, a minha raiva é porque eu não admito que ele tenha feito isso comigo. E logo vem um desejo de vingança que, graças a Deus, a gente já tem conseguido controlar. Porque isso é o mínimo da civilização, é controlar o desejo de vingança. Mas se a gente puder depois entrar na frente e dar uma ferradinha com o cara, a gente também faz, né? Mas já não é a vingança daquelas criaturas que nós fomos há tempos atrás. Jesus então teve um comportamento irado, impositivo, mas que não era para atender os seus desejos. Não vinha com as palavras silenciosas: eu não admito, você não sabe com quem você está falando, tem que ser do meu jeito ou no meu tempo. Todos os comportamentos irados de Jesus, deixa-nos claro, o Evangelho era para que a lei divina se cumprisse. Então ele olha com raiva. Fazemos aqui uma tradução à la Marlon Reikdal, como se fosse: que palhaçada é essa de que não pode curar em dia de sábado? Quem que disse isso? E com raiva ele cura. Quando Maria chega dizendo que ele se atrasou, que palhaçada é essa que você está achando que eu não sei o que a coisa está acontecendo? Você que não tem noção de que ele não está morto e não conhece as ciências. Ou expulsando os vendilhões do templo porque tinham feito da casa do pai um covil de que diz? Um covil de salteadores, obrigado. Dá um desconto para ela no livro lá, daí 10%. Um covil de salteadores. Vocês conseguem perceber a diferença de quando existe uma raiva que é impulsionada pelo egoísmo, por este olhar só para mim, para os meus interesses, para os meus benefícios, para os meus prazeres, e de quando é possível existir uma raiva para fazer com que as coisas corretas se cumpram? Quer que eu dê um exemplo do nosso dia a dia? Eu estou no meu trabalho, meu chefe pede um projeto, eu desenvolvo esse projeto num tempo recorde, entrego a ele, e ele apresenta para o chefe dele
como se fosse projeto que ele tivesse feito, e não faz nenhuma menção ao meu nome e ao meu trabalho, você ficaria com raiva ou não? Tem que ficar com raiva nessa hora. Se você não fica, você tem um problema de autoestima e deveria procurar auxílio especializado, porque neste momento a gente deveria ficar com raiva. Só que não é uma raiva no simples sentido do eu não admito. Não é quando tinha uma vaga para crescer na empresa, eu e o meu colega, e como o meu colega passou e não fui eu, então eu fico com raiva. Porque essa pode ser uma raiva egocêntrica. E eu digo, eu fiz o meu melhor, tá, mas o teu melhor é ruim ainda, o outro é muito melhor que você, fica quieto, fica no teu lugar. E não há porquê de ter raiva. Mas existe uma raiva que é uma manifestação de agressividade, num sentido de rompimento ou de destruição, de modo saudável, porque a lei de destruição é uma lei divina e está lá no livro dos Espíritos. Então eu uso daquela minha raiva para arrumar um outro emprego, porque ali não tenho o reconhecimento que eu sei que mereço. Eu lembro de uma paciente que ela, embora tivesse a mesma formação e o mesmo desenvolvimento da sua chefe, elas tinham passado em concursos diferentes, e a sua chefe era uma pessoa muito grosseira, que humilhava, e aí ela dizia, Marlon, eu gosto que ela me humilhe, porque cada vez que ela me humilha, eu vou para casa para estudar mais e mais para passar num outro concurso. E aí quando eu já estou relaxando, estou estudando de qualquer jeito, ela vem com uma patada, e eu digo, é bom que me vem com patada, porque eu vou para casa e estudo mais ainda, só para provar para ela que eu sou capaz de passar num concurso igual dela. E passou. E depois de algum tempo, não tem mais notícia, mas é muito provável que tenha se desenvolvido, porque foi uma pessoa que conseguiu usar da sua energia agressiva para construir algo diferente, porque achava que aquele não era o seu lugar, mas ela poderia usar dessa energia agressiva para destruir a sua chefe, para boicotar o seu desenvolvimento, para disseminar discórdia entre as pessoas, porque ela não admite ser tratada desse jeito. Diferente da postura lúcida de reconhecer que se eu estou aqui, eu sou subalterna a ela, ela não teria direito de me tratar assim, mas ela quer fazer, e então se eu não aceito isso, eu vou buscar um outro lugar para mim, e uso da minha raiva para construir algo novo e saudável. Eu estou num relacionamento, aonde o meu marido me desrespeita, ou a minha esposa me desrespeita, eu posso usar da minha raiva para traí-los, para atrair só um, né? Ou um ou outro. Eu quis dizer que pode ser tanto homem quanto mulher, mas poligamia, doutrina espírita não é a favor, tá? Então, para atrair aquela pessoa e tentar me vingar dela para que ela se sinta pior de ver que eu desejo outra pessoa. Ou eu posso usar dessa energia para ter uma conversa e dizer, olha, vamos colocar uns pontos nos is aqui. Não há motivo para você me tratar desse jeito. Se você tem os teus problemas, você procure terapia, vá num psiquiatra, faça alguma coisa. Mas eu não lhe dou motivo para você me desrespeitar dessa forma. E se você continuar me desrespeitando assim, eu vou encontrar outras alternativas. Isso é uma ação lúcida e não uma ação violenta. Eu sei o que está acontecendo e eu estou buscando novos caminhos. E esta mulher precisará da raiva para romper com esta relação e iniciar dias novos. E depois vem o marido, vem a esposa, ai, pelo amor de Deus, eu juro que eu não vou fazer. Olha, você já jurou 4 vezes, e na terceira eu disse que se assim fosse, eu sairia de casa, e eu não vou permitir me deprimir e me destruir, porque você não consegue controlar os seus impulsos. E então eu consigo romper com aquela relação que estava adoecida, numa busca de dias melhores. E aí nós temos então uma energia saudável, fazendo rompimentos conscientes para dias melhores. Faz sentido isso para vocês? Agora, sabe qual que é o problema disso? É que vocês agora vão chegar com o filho em casa, o filho não vai parar quieto, e vocês vão bater na bunda e dizer, isso aqui é a ira santa, para você aprender que o Marlon disse que você tem que aprender o que é certo e o que é errado. Não é porque eu estou com raiva de você, é só para você aprender. Eu digo para os pais, bata no seu filho, se você for descontrolado a ponto de bater e não tiver outros métodos pedagógicos, bata no seu filho depois de 3 horas que ele fizer aquela coisa. Ah, mas daí já passou a raiva. A gente não consegue ver o filho lá que está fazendo a tarefa, depois de 3 horas que ele fez a presepada com a gente, está lá fazendo a tarefa, dizendo, meu filho, agora deu 3 horas, está na hora de se apanhar, levanta, e aí a gente bater. Por que não consegue fazer isso com a criança?
Por que não consegue? Porque a gente não está batendo para educar, a gente está batendo apenas para descarregar a raiva que está sentindo. Uma raiva pejorativa, destrutiva num sentido pejorativo, porque eu não estou batendo no meu filho para educar, eu estou batendo porque eu não admito que ele tenha feito algo que eu falei que não era para ele fazer. Olha o egoísmo, o meu umbigo, e se eu falo, todo mundo tem que se dobrar. E a mãe fica com raiva dizendo: eu já falei 10 vezes para você arrumar esse quarto, porque isso está uma zona. Está uma zona para quem, mãe? Para você. Mas de quem é o quarto, quem dorme nessa cama? Sou eu. Se eu gosto de deixar a coberta toda enroladinha, porque parece que já é um abraço assim, para já deitar e se envolver, qual é o problema? Porque tem que arrumar a cama na hora de levantar. De quem é esta regra? Allan Kardec não pergunta no Livro dos Espíritos: é preciso arrumar a cama para ser feliz? Ele não diz isso. Não diz isso. Diferente de deixar as roupas jogadas na sala, aonde é o ambiente de convívio de todos. Meu filho, se você deixar a roupa jogada na sala, onde é do convívio de todos, nós vamos a partir de hoje fazer um combinado, que eu vou lhe falar uma vez, e você vai dizer: tá mãe, já vou. Aí depois disso, se você não pegar, eu vou colocar tudo num saco de lixo. Vai ficar no saco de lixo por 2 dias, e se você não pegar do saco de lixo, vai ser jogado fora. Precisa de muita agressividade para conseguir fazer isso de maneira lúcida, porque a mãe vai aguentando. Quando o pai dá uma apertada, diz: mas é teu pai, né? Você sabe como que é, bota o filho contra o pai ainda, e vai amenizando. Aí tem um dia que ela já não aguenta mais, e aí ela passa por louca. Vocês querem me enlouquecer, porque ninguém cuida de mim nessa casa, vocês acham que eu sou uma empregada? Por que vocês estão rindo, né? Vocês já falaram muitas vezes isso. Vocês acham que eu sou uma empregada dessa casa? Não tem empregada. E aí aparece uma manifestação raivosa, num sentido adoecido, porque eu não consegui estabelecer as regras, eu não consegui fazer com que elas se cumprissem, e aí então eu fico com raiva, porque eu acho que as pessoas não fazem do jeito que eu quero. Vocês conseguem aí perceber a diferença de uma manifestação saudável ou adoecida? Então nós vamos descobrindo que o Livro dos Espíritos já nos trouxe o direcionamento para todas as questões da nossa vida. Não há lá perguntas sobre como fazer com um filho que deixa o quarto desarrumado, mas se nós tivermos olhos de ver, nós vamos enxergar nessa obra o direcionamento de todas as nossas atitudes e a possibilidade de reorganização interna pelos princípios espirituais, para que a gente não volte a persistir nos mesmos problemas que já tiveram agora. E mais do que isso, esta obra que é tão nova, ela vem apenas para ratificar que Jesus é o modelo e guia seguros da humanidade, e que se de verdade desejarmos ser felizes, se de verdade não quisermos mais os constrangimentos no trabalho, na via pública, na escola ou dentro de casa, nós deveremos ser corajosos a ponto de eleger Jesus como referencial para os nossos dias. E por isso queremos, ao final dessa fala, lembrar do poeta que diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o mundo. Os nossos dias, meus irmãos, estão carentes de pessoas que estejam dispostos a abrir mão das modas e das formalidades do mundo
e eleger Jesus como referencial para as nossas próprias vidas. Que sejamos nós, esclarecidos pela doutrina espírita, estas pessoas corajosas a construírem um mundo novo. Pela atenção de vocês, muito obrigado.